O Dia das Mães está chegando e muito se escuta sobre instinto materno. Mas será que ele existe mesmo? Foi construída uma imagem sobre a maternidade que muitas vezes não é compatível com a realidade. E muitas mulheres não podem nem conversar abertamente sobre essas dificuldades, pois o Brasil das Gerais vai abrir esse espaço e falar sobre o outro lado da maternidade. Então, fique com a gente, o programa está começando. Ter um filho é algo maravilhoso, mas que exige muito da mulher. São poucas horas de sono, problemas com a amamentação ou com o pós-parto, as cólicas do bebê, a rotina com a casa, o trabalho e os outros filhos. A situação de cada mãe é única, mas com muitas dificuldades em comum. E apesar da revolução feminista ter quebrado muitos preconceitos, a maternidade ainda representa um tabu. É como se o amor incondicional materno fosse um dom natural que toda mulher tem. E se você se sente diferente, se considera ou é considerada muitas vezes um fracasso. Por isso, o Brasil das Gerais de hoje vai falar sobre o lado B da maternidade, ou seria o lado D de difícil. Para isso, convidamos a psicóloga e psicanalista Marina Ottoni, a psiquiatra Juliana Parada, a ginecologista e obstetra Raquel Valesca dos Santos e a servidora pública que não quer ter filhos e está muito bem, obrigada, Natália Fajardo. Boa noite, meninas, muito bem-vindas ao Brasil das Gerais. Boa noite você também de casa, bem-vindo ao programa. Eu quero começar então com a Marina com a seguinte pergunta. O instinto materno é real? Ele existe de verdade? Não, ele é uma criação social. De uma época que havia uma grande preocupação por parte da sociedade que as mulheres se voltassem para o lar e se ocupassem de seus filhos para que elas conseguissem criar filhos produtivos para a sociedade. Era o início da sociedade industrial. E isso quando? Século XVIII. E aí havia essa preocupação, então, de que as famílias, principalmente a mulher, se ocupassem, então, da formação moral, intelectual e religiosa dos seus filhos, para que eles se tornassem adultos saudáveis e produtivos para a sociedade. Então, criou-se essa ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe, que ela vai naturalmente desejar filhos e amar seus filhos incondicionalmente, para convencer essas mulheres, então, a se voltar completamente para a criação dos seus filhos. Porque até então, em muitas famílias, principalmente as famílias que tinham um poder aquisitivo melhor, quando as crianças nasciam, elas eram encaminhadas para amas de leite. Às vezes elas permaneciam até os 6, 7 anos com essas mulheres e depois que elas voltavam para o lar. Então as mulheres eram mães, mas elas não se ocupavam dos filhos como elas passaram a se ocupar a partir do instinto materno, que na verdade foi uma criação da cultura e da sociedade. E ficou, né? Na verdade, é uma criação cultural que permaneceu, né? Estamos aí em pleno século XXI e essa ideia continua mais forte do que nunca, né? E que isso traz consequências para a forma como nós mulheres vamos vivenciar a maternidade hoje. Eu me pergunto por quê. Né? Se houveram tantas mudanças desde a Revolução Feminina, a partir da década de 60 aqui no Brasil, por que esse instinto ainda permanece tão forte? Por que nós mulheres, né, continuamos de alguma forma transformando a maternidade, idealizando a maternidade, romanceando a maternidade e sustentando esses tabus em torno da maternidade, que eu acho que tem a ver com a sobrevivência do instinto materno. E de quem que é o interesse? Qual que é o interesse que está por trás disso? De manter esse instinto? Exatamente, dessa permanência. Eu não sei te dizer o interesse, né? Eu acho que talvez para nós mulheres ainda é muito difícil, até vamos dizer assim, compartilhar a criação dos nossos filhos. Eu vejo muitas vezes as mães se queixando de que os pais não participam como elas gostariam, mas na hora também que essa mulher tem que abrir espaço para outras pessoas entrarem, para compartilhar esse papel com elas, elas têm muita dificuldade. Porque eu acho que isso de alguma forma tira delas um lugar de autoridade, um lugar que ela tem um reconhecimento social por ele, ela tem uma valorização social por ele. Então talvez o interesse seja da mulher, por incrível que pareça, né? De que essa cultura permaneça, De que essa cultura permaneça, porque nós é que temos que quebrar essa cultura.
Nós é que temos que começar a falar disso abertamente. Nós é que temos que começar a questionar isso e falar da maternidade como mais realidade para ir quebrando esses tabus em torno da maternidade. Justamente sobre isso que eu ia te perguntar, Juliana. Por que esse tabu ainda é tão grande? Por que a maternidade ainda é tão romanceada e idealizada? Eu acho que faz parte dessa sustentação cultural e social, né? Em torno da maternidade, da parentalidade, né? Como se ter filhos fosse uma garantia de emoções positivas, de felicidade, como se fosse uma garantia de uma plenitude de vida, como se a mulher que não tem filhos não fosse uma mulher plena ou completa, né? Então, acho que socialmente, culturalmente, esse mito é sempre sustentado e mantido e acaba exercendo uma influência enorme na decisão das famílias, dos casais, das mulheres em terem filhos, acreditando nessa idealização, né? E acaba gerando uma não compreensão das mulheres que não querem exercer esse papel. Como é o caso da Natália, né? Vamos fazer esse parêntese aqui só para ela contar um pouquinho da sua história. Você decidiu, em comum acordo com seu marido, que você não quer ter filhos. Como é tomar essa decisão no mundo de hoje? Assim, difícil não é tomar decisão. Difícil é as pessoas entenderem que você realmente não quer ter filho, né? Porque a pressão é muito grande. Mas, assim, essa decisão eu fui tomando aos poucos, veio naturalmente, assim, não teve esse drama, não teve isso pra mim, assim. Você nunca teve esse instinto maternal do qual a gente está falando aqui? Eu até gosto muito de criança, assim, quando meu sobrinho nasceu, eu lembro que foi uma emoção muito forte, meu primeiro sobrinho, assim, um amor imenso. Desde sempre eu pego ele, assim, eu cuido dele, eu pegava ele para dormir, levava ele para passear. Não é não gostar de criança, né? Não é esse o problema, né? O problema é que eu não quero educar, eu não quero abrir mão das minhas coisas, né? É muito comum você escutar uma mãe falando assim, nossa, dormir é um luxo. E reclamar também, estou muito cansada, reclamar de cansaço, de falta de tempo para ela, das renúncias. Eu não estou disposta a isso. É uma responsabilidade muito grande, exige muito. Educar é muito difícil, né? Você ter que ficar insistindo com uma criança, com uma pessoa, menino, vai comer, menino, escova dente, menino, já falei para você tomar banho, por que você não tomou banho ainda? Menino, come pelo menos a verdurinha. Assim, é uma responsabilidade que eu não estou disposta a assumir. Eu realmente não quero, me incomoda. Eu gosto de dormir até mais tarde quando eu estou de folga. Eu gosto de sair à noite com meu marido ou com amigos, sem preocupar com quem que eu vou deixar meu filho. Eu gosto do silêncio. Eu gosto muito do silêncio. Né? Então tem essas questões todas, assim. Final de semana, eu gosto de ficar no tiragosto, no vinhozinho. Se eu tivesse filho, eu ia ter que preocupar com a rotina dele. Ele tem hora para comer e tem que comer saudável. Isso não é para mim. Né? Viajar, adoro viajar fora de época. Com meninos eu viajo janeiro e julho, que é a época mais cheia, a pior época para viajar. Mais cara. Mais cara, mais mal atendida e mais cheia. Não é época que eu gosto de viajar. Eu gosto de ter essa liberdade, de não ter amarra, de estar livre para transitar aqui e ali. E mesmo sendo um direito seu, as pessoas te taxam de egoísta por causa disso? Sim. Tem uma pressão muito grande, né? Assim, eu sou muito questionada. Eu realmente acredito que existe esse amor imenso, assim, mensurável, que uma mãe sente pelo filho, que o pai sente pelo filho. Eu tenho certeza disso. Não falta motivo para as pessoas terem filhos. Para quem quer ter, né? Eu não quero ter. Então, eu também tenho os meus próprios motivos, os meus próprios argumentos, assim. Eu tô casada há 9 anos. Estou com meu marido há 14 anos, desde o tempo de namoro, assim, a gente desde sempre vem conversando sobre isso e o tempo vai passando, a gente só vai reforçando nossa ideia. Não é pra gente uma questão que tem que ser resolvida, ela já está resolvida. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender e aceitar isso. É muito argumento que as pessoas vêm assim, com esse argumento, que você é egoísta, o argumento que a Juliana falou assim, uma mulher só é uma mulher completa quando tem filho. Aí eu fico pensando assim, eu nunca escutei alguém falar um homem só é um homem completo depois que ele é pai. Aí eu não entendo. Para mim isso é machismo.
Por que que eu tenho que sentir esse vazio? Que as pessoas acham que eu tenho que sentir esse vazio, sendo que o homem pode ser completo sem ter filho. Mas é uma idealização, né? Eu acho que isso diz dessa idealização em torno da maternidade, de que vai te... Minha santa mãezinha, né? Pra falar, a mulher é muito boa, minha santa mãezinha, né? que vai te preencher A mãe é plenamente. idealizada, né? Pela nossa cultura e pela nossa sociedade, sem dúvida disso. É curioso quando você diz, né, essa questão de, me taxam de egoísta, eu também não quero ser mãe. Então, a minha irmã falava comigo assim, olha, eu acho que você tem que esquecer disso, porque os meus argumentos são muito similares aos seus, e ela dizia, eu acho que justamente o contrário. Se você entende que você não tem essa capacidade, não quer assumir essa responsabilidade, né, em torno dessa questão da maternidade, então você não está sendo egoísta, você está sendo até generosa. Porque se você assume essa responsabilidade sem ter feito essa escolha de forma consciente, né, isso pode representar no futuro algum problema, como o arrependimento, que a gente virá falar. E você vê muito isso no seu consultório, de com muitas mulheres que embarcam na maternidade sem pensar direito se é isso que elas querem? Eu percebo tanto mulheres que já chegam com essa definição muito, muito forte, muito tranquila de não optarem mesmo por serem mães, como de arrependimento eu não sei te falar se eu já vi tanto, porque justamente é um tabu. Né? Se assumir arrependida, não vão falar, né? Mas a questão as questões das dificuldades, né? De amamentação, do sono, isso a gente vê com alguma frequência. Mas do arrependimento mesmo, eu acho que ainda é muito difícil de falar. Talvez, como a gente estava conversando num divã, talvez entre quatro paredes, com a melhor amiga, mas é com difícil. Assim, tem que ter uma conexão. Com o analista ali, isso sai em algum momento, né, Maria? Às vezes, não necessariamente com a consciência de que eu me arrependi. Às vezes, a mulher vai trazendo uma série de questões e é um longo processo para ela conseguir elaborar isso dessa forma. Eu me arrependi. Até porque eu fico pensando assim, o arrependimento, muitas vezes, pelo menos das pacientes que eu escuto, me parece muito mais uma dificuldade de lidar com a maternidade que de fato um arrependimento. Porque eu escuto muito assim, nossa, é trabalhoso, mas elas vão falando os pontos negativos, mas de repente elas falam assim, mas na hora que eu vejo o sorriso do meu filho, tudo compensa. Não, então tem isso, as pessoas sempre falam isso mesmo. Mas assim, pra mim, na hora que eu peso, o lado B, ele é muito mais forte, assim. Na hora que a pessoa fala assim, tem esse amor, tem o sorriso, tem um abraço, eu tenho certeza, sabe? Pois é, olha que interessante. Para você, os aspectos negativos se sobressaem aos positivos. Sobressaem. Né? No caso dessas mães, elas vão dizendo o aspecto negativo, mas o positivo acaba prevalecendo. Então eu leio muito, eu escuto muito mais. Não, eu acho que de fato existem mulheres arrependidas mesmo, que se pudessem voltar atrás não teriam. Não estou dizendo que elas não existem. Mas eu estou dizendo que eu acho que muitas vezes é muito mais um conflito, uma dificuldade de lidar com a maternidade, porque você tem filhos muitas vezes com toda essa idealização de que vai ser lindo, de que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, que vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E a realidade é muito diferente disso. E como nós estamos numa sociedade que muitas vezes tudo isso que você trouxe, né, do porquê que você não teria filho, a gente não para pensar sobre isso. E mesmo quando a gente tem, a gente não para falar sobre isso. Eu me lembro quando eu me tornei mãe, isso me chamou a atenção. Eu não tinha amigas que tinham tido filho que traziam isso para mim assim, tão aberta. Não. A grande maioria sustenta esse discurso. É lindo, é maravilhoso. Ninguém te conta que você vai ficar a noite sem dormir. Ninguém te conta que uma hora provavelmente você vai ter que mudar os seus planos profissionais, dependendo da profissão que você tem, do que você está almejando, né? Vão se tornando incompatíveis, quer dizer, tem renúncias, tem sacrifício. Elas não falam disso. Quem tem filho dificilmente fala disso, sustenta essa imagem. Então, muitas vezes a maternidade para algumas mulheres é um susto. Um susto por essa idealização. Necessariamente ninguém te conta, ou se as pessoas falam de uma maneira superficial das dificuldades, mas que essa pressão social e cultural está tão arraigada na gente que a mulher não escuta. Eu acho que é isso. Talvez ela não quer ouvir a parte difícil. Eu acho que precisa uma certa idealização, talvez, para ela se lançar nessa aventura. Para ela bancar a maternidade. Mas eu tenho a impressão que às vezes a gente tenta falar, mas isso não ressoa na pessoa que está ouvindo. Eu acho que é muito comum o discurso, nossa, é difícil, é
caro, é sofrido, você não vai dormir nunca mais, acaba com o casamento, etc, etc. Mas é a melhor coisa do mundo. Não é assim que todo mundo fala? Mas é com a gente. Aí você fica, poxa, sem saber. Então, mas espera aí, é tão difícil assim, ao mesmo tempo é tão bom? Eu acho que é justamente essa dicotomia, né, que mexe tanto com a gente, porque é muito difícil e é muito bom, assim, então... Mas tem os dois lados. É difícil de classificar mesmo, né? É difícil de dizer disso. Agora, eu acho que muitas vezes a gente sustenta o lado positivo e não entra em contato com o lado negativo, porque a gente também quebra uma imagem idealizada de nós mesmos enquanto mães, né? Que a gente é plena, que a gente ama incondicionalmente, que a gente é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Como se a maternidade não fosse uma relação humana como qualquer outra, contraditória, com conflitos, lado A, lado B, lado bom, lado ruim, né? A gente lado nega, C, lado C, D, de difícil. A gente nega essas coisas para não assumir a parte ruim. Porque assumir a parte ruim é quebrar essa mãe, né? Assim, que se doa pelo filho, né? Que não tem limites pelo filho. E, na verdade, essa mãe não existe. Chega uma hora que a gente fala, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais não. Nossa Senhora, a gente ainda tem muito pra gente conversar, mas eu preciso fazer agora um rápido intervalo. Mande suas dúvidas pra gente, seus comentários. Não saia daí, eu volto já já.